Do alto de um prédio, um homem despenca, e enquanto cai, ele lembra: eu sempre estive sozinho desde que nasci. Cresci em um orfanato, trabalhei em uma fábrica e estudei igual um condenado para virar promotor. E passei em primeiro lugar. Eu lutei muito para vestir aquele terno, lutei para ser chamado de promotor e dediquei a minha vida inteira à justiça. Mas a realidade foi outra. Na memória dele, papéis voam batendo no seu rosto enquanto ele fica de olhos fechados. E a voz do chefe ecoa: ei, seu desgraçado maluco, precisa provar para saber se é merda ou comida? Escute bem aqui, promotor seu Jun Kyung. Quem você acha que paga o seu salário? Seu dono não é o povão de merda. Nem um cachorro morde quem o alimenta. Então engaveta isso logo, filho da puta. Enquanto o chefe está saindo, seu Jun Kyung fica e comenta: então quer dizer que quem paga muito imposto pode cometer crime? E quem foi que criou essa lei? Me diga quem é, que eu vou prender até o desgraçado que fez essa lei. O chefe ri. Que moleque atrevido. Só não faça nada do que vá se arrepender. E agora, a palavra volta enquanto ele cai. Arrependimento. Seu Jun Kyung olha para cima e vê várias silhuetas encapuzadas, observando do topo de um prédio. Ele encara eles enquanto despenca e diz: eu me arrependo de não ter conseguido prender canalhas como vocês. O corpo então bate no chão, sangue espalha. Com a visão falhando, Jun Kyung encara o céu e pensa: droga, vai terminar assim mesmo? Se eu tivesse só mais um pouco de tempo. E em outro local, ele abre os olhos e diz: um quarto de hospital? Jun Kyung se senta na cama e se pergunta: será que eu sobrevivi? Não, depois de cair daquela altura. Ele começa a rir e diz: eu ganhei tempo, agora eu termino de acabar com eles. Mas logo a mente trava. Ele lembra da acusação, do abuso contra um assistente. Claro que tudo isso foi uma armação. Transformaram ele de promotor em criminoso. Ele levanta e diz que não importa, só de estar vivo já será um pesadelo para eles. Ele diz que o importante agora é fugir do hospital. Indo até o espelho, ele para e toca o próprio rosto. Assustado, grita: hã? Hein? Mas quem é esse cara? A voz sai diferente. Ele aperta o pescoço e diz: o que aconteceu com a minha voz? Batendo nas bochechas, ele sente dor, então diz que não é um sonho. Ele recua e pensa que se for um sonho, ele precisa acordar logo, porque o seu corpo original deve estar morrendo nesse exato momento. Ele olha para a janela e diz que se um tapa não funciona, só resta uma única opção. A porta então se abre e um homem e uma mulher entram emotivos. Seu Jin, você acordou? Jun Kyung vira para eles e pergunta: o quê? Mas quem é esse? Eles ficam apavorados e gritam por ele. Em outra cena, ele diz que algo que não pode ser explicado aconteceu com ele. Kim Seo-jin. Esse nome é a nova vida que lhe foi dada. No consultório, o médico explica para os pais: isso foi amnésia. A mãe entra em pânico, perguntando por que o maluco do seu filho tentou pular de uma janela então. O médico diz para ela não se exaltar e tirar conclusões precipitadas. Provavelmente temporário devido ao choque. O prota diz que no começo tudo era confusão. Ele fez tanto escândalo dizendo que não era o Kim Seo-jin que o levaram até uma xamã. A mulher aponta e diz que tem um morto aí dentro. A mãe se assusta e o prota até pensa que talvez ela tenha percebido, mas a xamã continua: o espírito de uma mulher bonita e amarga está brincando com ele. Precisamos de um exorcismo agora. Ele só encara e então diz que é apenas uma charlatã. 3 semanas se passam e o Seo Jin começa a se adaptar ao novo corpo. Na TV, a notícia: o promotor Seu Jun Kyung, acusado de abuso, foi encontrado após cair de um prédio, declarado em morte cerebral, e faleceu. Então é isso. O meu antigo corpo realmente morreu. Agora não tenho mais escolha a não ser aceitar. Nesse momento, só existe Kim Seo-jin. Ele vai até a sala e dá bom dia ao seu pai. O pai levanta os olhos e pergunta: Seo-jin, você acordou? O prota encara ele e diz que, diferente do antigo Seu Jun Kyung, órfão e sozinho, Kim Seo-jin tem uma família. E que família? Kim Jugman, presidente da construtora Jaejeong, um homem que suborna sem piscar. Ele era o tipo que ele mais odiava, e agora é o seu pai. A mãe, Oh Mi-jung, elegante, distante e obcecada por tudo que soa francês. E o irmão mais novo, Kim Ji-young, que sonha em ser chefe. 3 pessoas, uma vida que não é dele. E o mais estranho não é a família, é o próprio reflexo. Kim Seo-jin também é promotor, estagiário, mas é. Ele caiu do 5º andar ainda por motivos desconhecidos. E Seu Jun Kyung acordou no corpo dele, sem memórias e sem explicação. Isso seria uma brincadeira de Deus? Ou uma segunda chance?
Ele fala que de qualquer forma, sendo ou não uma brincadeira, ele não vai terminar essa vida da mesma forma da sua vida passada, até porque nessa vida ele tem tudo o que sempre sonhou. Encarando o reflexo na sopa, ele diz que agora tem uma família, dinheiro e posição. E agora também tem tempo, e se usar tudo ao alcance, ele pode destruir o procurador-chefe, Kim Yong-jun. O pai pergunta, você vai voltar ao trabalho mesmo amanhã? Ele diz que sim. O pai insiste, tem certeza que não quer descansar mais? Ele fala que já descansou o suficiente. O pai então solta, que tal almoçar com seu tio antes de voltar? O prota pergunta tio, o irmão dele faz uma cara de nojo instantânea. Mais tarde, o irmão puxa ele de lado e diz, vou me despedir de você antes de você ir. Eu inventei compromisso para não ir almoçar com o tio. O prota pergunta o porquê e ele diz que ele não se lembra, mas o tio é insuportável. Se acha o rei da era Joseon, vive desprezando a gente, mas quando precisa de dinheiro, corre aqui achando que é a nossa obrigação de ajudar. Seojin escuta e se pergunta o quão insuportável alguém precisa ser para causar essa reação. Momentos depois, o pai chama Seojin, dizendo que o seu tio chegou. Ele fecha o livro e fala que finalmente vai ver o rosto dele. Ao descer as escadas, vê um homem de costas e pensa que mesmo ele querendo brincar de rei, duvida que chegue aos pés do seu antigo chefe da vida passada. Ao ver o rosto do seu tio, o coração trava. A memória vem como um soco. Não faça nada do que vai se arrepender. O mesmo tom, a mesma presença. O antigo chefe de Seojun Kyung, agora o tio de Kim Seojin. O homem se vira e pergunta como é que está o seu corpo. O prota sente o sangue ferver na hora e diz então é isso, ele morreu e volta para dentro da família do próprio inimigo. Já na mesa de jantar, todo mundo com aquela cara de família perfeita e no meio dela tá Seojin, tentando manter o teatro em pé. Aí o tio Yong-jun fala com aquela preocupação que parece até verdadeira. Ouvi a notícia e fiquei preocupado. Você caiu de um apartamento, não foi? Ainda bem que seu corpo tá bem. Aí ele puxa o assunto que interessa de verdade. Mas aí, você disse que não tem memórias? O pai e a mãe dão uma travadinha tipo, ih, vai tocar nisso agora? Seojin na calma responde, sim, eu não lembro de nada. Yong-jun dá aquela encarada longa, o olhar bem no rosto do prota como se estivesse medindo o menino. E você vai conseguir lidar com a vida no trabalho desse jeito? E por dentro, o prota só sente o sangue ferver, porque agora ele sabe, Kim Yong-jun é o tio dele. E não é o tio bonzinho, é um desgraçado que faz qualquer coisa por dinheiro. Só que Seojin engole seco, segura a cara e manda a versão educada. Tirando as informações pessoais, o resto das minhas memórias está normal. E por dentro ele já vem montando quebra-cabeça, porque se ele quer vingança de verdade, tem que ser minuciosa, devagar e sem vacilar. Yong-jun dá aquela mexida no copo e puxa outra. Você tá na promotoria de Dongnan, né? Quando o estágio acabar, não quer vir para Seul? E aí ele manda como quem tá fazendo um favor. Eu tenho poder suficiente para trazer o meu sobrinho para Seul. O pai do prota regala o olho na hora. O quê? Seul? E já entra no modo oportunidade. Se puder, use o seu poder. Nosso Seojin não gosta muito do interior. Enquanto corta a carne na mesa, Yong-jun só observa, como se já soubesse a resposta, e pergunta diretamente pro prota. E aí? O que você acha? Seojin dá um sorriso leve, educado, mas por dentro é outra história, porque na cabeça dele só vem uma frase. Tá achando que eu vou virar sua presa de novo? Ele responde do jeito que dá pra falar sem explodir. Não precisa, não é necessário. A propósito, você realmente não lembra de nada no momento do acidente? Véi, isso tá muito estranho, tá? Só vou dizendo que vem coisa por aí, viu? Seojin mantém firme, não, eu não lembro. Aí vem o detalhe que incomoda. Yong-jun dá um sorrisinho e diz, certo. Eu entendi. Depois de um tempo arrumando suas coisas, Seojin fica com aquilo na cabeça, porque não foi um sorriso normal, foi um sorriso de quem sabe de alguma coisa. Ele ainda tá preso naquela expressão, se perguntando o que porra foi aquele sorriso. E aí alguém aparece na porta. Já terminou de arrumar tudo? Quem fala é Kim Wong-hwan, filho de Yong-jun, ou seja, o primo, e ainda por cima promotor também, na promotoria do Distrito Leste. O prota responde que tá terminando, só esqueceu de pegar algumas coisas. Yong-hwan vê uma pasta e pega no automático. Mas o que é isso? É um caso que você tá estudando? Ele já abre e lê, como se a pasta fosse dele. O prota dá aquela hesitada de leve, tipo, lá vem. E Yong-hwan lê e solta. Professor do ensino médio, 40 e poucos anos, acusado de violência sexual contra menor. Peraí, mas esse caso é meu. E o Yong-hwan já vem com aquela postura de irmão mais velho. Quer que eu te explique? Seojin já ia cortar, não precisa, mas o Kim Yong-hwan atropela. O problema é que ele não tem evidência decisiva para provar coação. E todo mundo ali perto começa a prestar atenção, porque o clima muda. E o Yong-hwan continua. Didático demais, né, mano, esse cara? Ele diz que os pais da vítima dizem que ele embebedou ela e a forçou à relação.
A promotoria também tá focada nisso e tá indo pelo caminho de estupro. E Wong Jun, lá no fundo, com um vinho na mão, dá um sorriso de canto como se estivesse assistindo um teatro e solta no tom de deixar o garoto aprender. Seojin, depois de alguns anos nessa área, você vai ficar experiente também. O prota mantém a postura, mas responde como promotor de verdade. Ele diz que acha muito difícil se for só pelo caminho do estupro. E Wong Juan franze a testa meio ofendido e diz: e o que você sabe? O prota explica bem direto e sem floreio. Mesmo que ela tenha bebido, não é fácil provar que ela estava em embriaguez profunda. E tem mais, eles se encontraram várias vezes, tem mensagens. E são mensagens melosas no Kakotak. E Wong Juan dá aquela cara de sim, eu sei. E a defesa diz exatamente isso. O prota nem pisca, ele fala que se fosse ele, atacaria com o artigo 302. E Wong Juan trava. Como assim o artigo 302? O prota continua firme. Abuso de menor ou pessoa com deficiência mental mediante artifício. No caso, ele enganou uma menor, fez ela acreditar que ia ter relacionamento, só que ele era casado e não tinha a menor intenção nenhuma de ficar com ela de verdade. E Wong Juan engole seco. E o prota fecha. Só isso já abre caminho para a punição pelo 302. Pra que insistir no caminho difícil se dá pra ir pelo mais fácil? Ponto final. E Wong Jun muda a cara na hora. Não é mudou um pouco, é mudou mesmo. Aquele sorriso some. O pai do prota, que não entende nada de lei, pergunta: e aí, quem é que tá certo? A lei muda dependendo do ponto de vista? Ou os dois estão certos? E Wong Jun coloca a taça na mesa como se estivesse perdido a paciência de ficar ali e diz que já precisa ir. E o Seojin também deve estar ocupado para o trabalho amanhã. Ele se levanta e fecha o assunto. No caminho, já no carro, o pai tá todo felizão, todo orgulhoso, falando sem parar. Seojin, você devia ter visto a cara dele. O Wong Jun, nunca ouvi ele tão desconcertado. Seojin dá um riso curto. Pai, o senhor já me contou isso ontem. O pai nem liga, tá embalado demais. Como esperado, meu filho é o melhor. Coma bem e trabalhe bem. Vambora. O prota olha pelo retrovisor por um segundo e bate uma coisa estranha. Ele sente pena. Pena do dono original daquele corpo. Porque quem viveu ali antes não ia aguentar o que vem agora. No dia seguinte, Seojin chega na promotoria de Dongnan, no gabinete regional. E já dá pra sentir, o lugar é sombrio. O clima é pesado e o povo evita ele como se ele tivesse chegado com uma sirene grudada na testa. Seojin entende rápido. Essa promotoria é onde jogam aqueles que perderam a briga contra os poderosos. E é ali que Seojin, estagiário, estava aprendendo o trabalho prático. Ele entra, olha em volta e por dentro até sente um choque. Nunca imaginei que eu vestiria a toga de promotor de novo. E aí uma voz corta o ar. O que você tá fazendo parado aí na porta? Quem aparece é o promotor Lee Myung. O cara chega já no modo não me dá trabalho. Ele fala: descansou, né? Então tá pronto pra estreia, né? O prota responde que sim. O promotor chega perto e fala baixinho, mas com veneno: eu só te peço uma coisa, não me envergonha. Se você me fizer passar vergonha, eu jogo fora essa toga que eu já odeio. Ele joga uma pilha de papéis na mesa e fala: escuta isso. Mulher, 40 e poucos anos, morreu atropelada voltando para casa embriagada. O acidente foi às 1h40 da manhã. O motorista estava numa SUV e a velocidade regulamentada, 81 km por hora. O promotor fecha com deboche. Caso óbvio, né? Faz um esboço agora. Você não ficou 3 semanas só deitado, ficou? O prota pega os papéis e lê. A promotoria indicou alegando violação do dever de cautela. O motorista tá alegando força maior. O prota fala sem pensar muito, porque isso é automático nele. Ele diz que em casos assim, o promotor tem que provar racionalmente que não foi força maior. O promotor Myung para, olha pra ele e pergunta qual a sentença prevista. O prota responde na hora: se tiver um acordo, 1 ano com 2 anos de suspensão condicional. Mas a família quer a punição pesada, então deve dar cerca de 1 ano fechado. O promotor fica com aquela cara de como assim? E por dentro ele tá pensando: esse moleque teve aula particular com o tio dele? Mas ele tenta se salvar no orgulho e pergunta: tá, e você foi até o local? O prota trava e diz que não. O promotor Myung então explode: como assim você não foi? Você é novato? Você tem que ir pessoalmente? Acha que tribunal é piada? Sai agora mesmo. O prota então sai e por fora ele mantém a postura, mas por dentro ele solta um suspiro curto, dizendo que 1 hora após o primeiro dia e ele já tá no local do crime. Só que ele pensa uma coisa bem simples: pelo menos seus músculos estavam pedindo ação. Ele chega na curva, no acostamento, e ele fala que é uma curva acentuada para a direita. E a primeira coisa que ele nota: se o cara realmente estava a 80 km por hora, ali o normal era reduzir. Seojin vê o caco de vidro no chão, pega um pedaço e aí vem aquela sensação, aquela parada que ele ainda não controla. De repente a cabeça dele abre e ele vê um pedaço do passado, como se alguém tivesse ligado um vídeo. Uma voz desesperada: você é a única pessoa que eu posso pedir. E outra voz seca: então você vai me dar 200 milhões. Ela fala que vai sim, 200 milhões é pouco, vamos fechar em 300.
incluindo o advogado e os honorários. Ela concorda. O prota volta e o corpo dele dá uma leve travada, aquela tontura de 1 segundo. Ufa! E aí ele entende de novo o que tá acontecendo. Ele diz que desde que ele reencarnou, quando ele toca certos objetos, ele vê coisas que realmente aconteceram. É tipo uma psicometria, só que é incontrolável. E aí o prota encara o caco de vidro e pensa, será que isso tem a ver com o caso? Então ele entende, talvez isso não seja um simples acidente de trânsito. Ele tenta ver mais e nada. Não é porque ele quer que acontece. E no momento em que ele tá ali parado, alguém surge atrás. Ei, seu Jin. O prota vira assustado e vê um cara acompanhado de uma moça bem bonita, que se diga de passagem, mas é bem bonito. O cara pergunta, o que você tá fazendo aí? São os estagiários da promotoria de Dongnan, Shin Jong e Lee Sorri. Pronto, agora começou o inferno com plateia. O prota ajeita a postura e responde normal. Eu só tava dando uma olhada na cena por um momento. Por dentro ele já pensa que precisa tomar cuidado. Um passo em falso e vão começar a tratar ele como um maluco. Jong, todo descolado de mentira, pergunta, a propósito, por onde você andou esse tempo todo? O prota olha rápido pra sorrir antes de responder e fala, por aqui e por ali, nada demais. E já devolve, mas e vocês? O que estão fazendo aqui? Jong fecha os olhos e diz que, como assim o que estamos fazendo aqui? Você veio pra cena do crime, não foi? E a gente também foi enxotado pra cá. Você sabe que o pessoal dessa promotoria odeia a gente. E resmunga, que droga, por que temos que vir para a cena do crime da estreia de outra pessoa? O prota lembra do chefe esculachando ele mais cedo e entende. Os promotores que peitaram a elite e viraram exilados. Herdeiro de berço de ouro vira um incômodo. Isso é normal. O vento levanta as folhas e Jong fala, vamos fazer isso logo e ir embora. Pelo que eu vi, é só um acidente de trânsito simples, não é? O prota avisa, vocês vão primeiro. Se estiver frio, entrem em uma cafeteria ali perto. Eu ligo quando for entrar. Jong para e pergunta, e por que você não vai agora? Ele diz que tem algo que precisa verificar. Jong fica irritado do nada, põe a mão no ombro do prota e diz, ei, não ouviu? É pra ir embora. O prota olha pra mão dele e depois pra ele e pensa, que explosão é essa assim do nada? Ele encara sorrir de leve e ela está hesitante, meio desconfortável. O prota entende na hora. Ele dá um sorrisinho curto e diz, inacreditável. Ele tá se exibindo na frente da garota que gosta. Ele tira a mão do ombro e fala, quem você acha que é? O caso é meu. Vocês não têm interesse? Então podem entrar primeiro. O Jong fica vermelho. O quê? Quer arruinar sua estreia pra cair na real? E começa a atacar o prota. Você não sabe que o advogado ou adversário é amigo do meu pai? Quando precisava de favor, você se curvava, não era? O prota solta uma risada sincera. Que loucura. Um promotor com mais de 30 anos usando o amigo do pai para ameaçar alguém? Que ridículo. O Jong então explode. Isso não vai ficar assim. O prota encosta a mão no ombro dele e diz, tranquilo, já faz tempo que eu não ria tanto assim. Vai lá, Jong, conta tudo pro seu pai. Pede pra ele dar uma lição nesse tal de Kim Seo-jin. Jong agarra no terno dele, dizendo, seu maldito. Sorri então corta o clima. Tá bom, eu vou pra cafeteria ali na frente. Me liga quando for entrar. Jong trava. Eu sorri, mas ela já tá indo. Ele solta o prota e diz, você vai ver só. E sai correndo atrás dela. No carro, a Sorri pede pra ele andar logo. Mas o gado diz que vai ter que avisar o Yu Huan. E pergunta se a Sorri ainda lembra dele. Ela fala que ele é o filho do procurador-geral. Mas ela ignora completamente pensando no protinha. Ela se pergunta por que ele tá se esforçando tanto. Ele não era assim antes. Eu pensei que ele sabia apenas se gabar por ter nascido em uma boa família. Será que eu estava errada? Deve ser só temporário. O prota fica sozinho de novo. Ele encosta no poste e respira fundo, se perguntando por que o Kim Seo-jin original andava com pessoas assim. Ele lembra que ouviu dizer que o Seo-jin também se dava bem com Yu Huan. Nas últimas 3 semanas, ele já tinha levantado informação suficiente para entender o dono original do corpo. Kim Seo-jin original era seco, mas tinha bom senso. Não combinava com gente como Jong. Talvez tivesse outro motivo ali. Ele suspira e diz que primeiro vai ter que terminar o trabalho. Aí outra voz idosa surge atrás dele. O que você tá fazendo aí parado desse jeito perigoso? O prota vira e vê que é uma senhora com uma sacolinha do mercado. Ele diz que está investigando a cena do crime. A velhinha pergunta, você é da polícia? Mas ainda tem algo pra investigar? A velha suspira e diz que é uma pena a So-kyung ter morrido. O prota, prestando atenção, pergunta se a senhora conhecia a falecida. Ela diz que claro que conhecia. Tem um mercado aqui perto. Vejo ela desde que era criança. Era uma garota muito bondosa e uma ótima mãe. A velha fecha os olhos indignada e diz que aquele desgraçado do Jang-dong tinha sumido do bairro fazia muito tempo. Quando foi que voltou para causar essa tragédia? O prota fixa o nome, Jang-dong, provavelmente o motorista. E aquela visão que ele teve mais cedo volta à mente. 200 milhões é pouco, fecho em 300. Ele então pergunta, vovó, o senhor Jang-dong era próximo da família? Ela diz que o bairro é pequeno e a irmã da So-kyung estudou com ele na escola primária. O prota encosta o dedo no queixo e diz que o quebra-cabeça tá começando a se mexer. Mais tarde, no carro, ele liga e manda o assistente fazer a investigação financeira da família da vítima
e do motorista, especialmente as dívidas da irmã biológica da vítima e os registros de chamadas. Agora, ele organiza mentalmente a falecida Won Song-kyung, 41 anos, separada há 7 anos e criava 2 filhos sozinha. No dia do acidente, houve um jantar de confraternização no restaurante onde ela trabalhava. Depois saiu a pé e sofreu o acidente. O prota vai até o restaurante e fala com o dono, Kyung Seung. Ele pergunta: o jantar foi decidido de última hora? O senhor diz que não, diz que sempre avisam antes. Ele fala: no dia do acidente, o senhor deu dinheiro do táxi para ela separadamente, não foi? Ele fala que sim. Ele pergunta: quanto foi? Ele diz que deu 100.000 won. O prota levanta o olhar e diz: mas isso não é muito para uma distância que daria para ir a pé? O dono suspira e diz que ele sabia que ela não pegaria um táxi. Ela sempre andava a pé para economizar para os filhos. Ele diz que deu dinheiro como mesada para as crianças e até forçou ela a entrar no táxi, mas ela desceu logo na esquina. Ele fecha os olhos e diz que se ela tivesse ficado no táxi, e o prota resume mentalmente: o jantar não foi uma surpresa. Ela costumava andar a pé. Se alguém quisesse planejar, era fácil prever a hora e o local. Ele abre o relatório da irmã, Won Song-jin, 45 anos, restaurante pequeno, o negócio estava indo ruim e uma dívida de 120 milhões. O motorista, Jang Dong, 2 passagens por violência, saiu da prisão recentemente e tem uma dívida de 30 milhões. E então vem o ponto: seguro de vida feito há 1 ano e 3 meses, no valor de 1 bilhão. E o beneficiário, Won Song-jin, a própria irmã. O prota ri de leve e diz que finalmente entendeu. Enquanto isso, em outro lugar, vemos uma conversa. Alguém diz sobre que o meu oponente é o garoto sob seu comando. Ensine ele direito. Eu não facilito pra Júnior. O promotor Myung fala: não se meta na vida dos outros e desligue logo esse telefone. O cara fala: relaxa, eu vou garantir que ele se torne igual a você. De volta ao gabinete, o chefe chama o prota e pergunta se ele está preparado pro primeiro interrogatório. O prota diz que sim. Ele revisou tudo, desde as 12 principais negligências e a violação do dever de cautela. Myung fala: não se intimide. O advogado deles é um veterano ex-promotor. Assuma o controle com firmeza. O prota confirma, mas sente algo estranho. Ou será só impressão sua? Quando ele já tá saindo, o chefe o chama de novo. Espera. O prota vira e ele diz: não cometa absolutamente nenhum erro e faça um bom trabalho. O prota, quase cagando nas calças, diz que sim senhor, vai fazer isso. E pensa firme: eu não vou errar. O Myung olha pro lado de fora e vê um carro preto estacionado. E o Jong está lá. Alguém desce e ele fala: o senhor chegou. Esse é o Go Sang-jin. Ele olha para o Jong que o recebeu e abre aquele sorriso educado. Já faz um tempo que não nos vemos. E aí, como está respirando esse ar puro do interior? Seu rosto parece bem melhor. O promotor responde na mesma falsidade polida: ah, nada demais. Já estou até pensando em voltar para Seul. Go Sang-jin inclina levemente a cabeça e diz: certo. Então, quem é o promotor que eu vou enfrentar hoje? Me dê algumas informações. O outro sorri e diz: ah, é um promotor estagiário, nada de especial. Ah, mas ele é um pouco arrogante, viu? Peço que compreenda. O pai dele é o representante da construtora Jaijeong. Go Sang-jin para por um segundo e diz: ele precisa ser destruído. Só assim aprende a temer a lei. Jong, fingindo tentar aliviar a barra, diz que: calma aí, pô, pega leve, não seja tão duro. Ele diz: claro. Aliás, depois vamos jantar? Ele se despede com respeito, dizendo que vai, com certeza. Mas assim que levanta o rosto, o sorriso malicioso aparece. Kim Seung-jin, alguém como você se atreve a me insultar? Vamos ver agora como você vai passar vergonha hoje. Na sala de interrogatório 3, o prota já está sentado quando o Go entra. Ele observa com calma o seu oponente. Ele é do melhor escritório de advocacia da Coreia, com uma taxa de vitória esmagadora e as conexões políticas e empresariais absurdas. O advogado Go mostra a carteirinha da OAB e diz que ele é o advogado Go Sang-jin. Os dois se encaram por um segundo e o advogado mede o prota. Promotor, com licença, mas qual é a sua idade? O prota responde neutro. Se sabe que é indelicado perguntar, talvez não devesse perguntar, não acha? O advogado Go dá um sorriso curto e diz: ah, ora, sinto muito se o ofendi. Foi apenas uma curiosidade. Mas vamos direto ao ponto. O prota começa a perguntar: uma pessoa que surge de repente em um beco, ou uma bicicleta entrando na contramão em uma curva, são situações em que o motorista não teria tempo de desviar. O advogado diz: esse caso é exatamente assim, sem necessidade de denúncia excessiva. O prota levanta a mão e diz: um momento. Ele olha diretamente para o réu e diz: primeiro, tenho algo que perguntar ao senhor Jang Dong. O Jang Dong já se mexe na cadeira. Advogado, o que eu faço? O advogado Go mantém um sorriso e diz: vamos ouvir o que o jovem promotor quer perguntar. O prota encara e diz: senhor Jang Dong, ouvi dizer que o senhor tem dívidas, não é? Mas os honorários do advogado Go Sang-jin não são baratos. De onde veio esse dinheiro? O sorriso do advogado desaparece na hora. Ele grita: promotor, cuidado com as suas insinuações. O prota responde no mesmo tom: se o ofendi, peço desculpas. Foi apenas uma curiosidade. O advogado Go aperta a mandíbula e pensa: que moleque atrevido. Vamos ver até quando essa calma vai durar. E o prota continua: senhor Jang Dong, o senhor estudou na escola primária de Dongnan,
certo? Ele diz, eu estudei. Com medo ele pensa, o que será que ele vai perguntar agora? Ele fala, o senhor conhece Won Song-jin, irmã da vítima? Jang Dong trava. Gol intervém rápido. Senhor Jang Dong, não responda. O prota avança. A beneficiária do seguro de vida é a irmã da vítima. O senhor sabia disso? O advogado então explode. Promotor, o que você acha que tá fazendo? O que isso tem a ver com um acidente de trânsito? O prota mantém o olhar frio, diz, julgo que existe a possibilidade de não ser apenas um simples acidente de trânsito. Jang Dong começa a suar. E o advogado Gol rebate. Traga evidências concretas, não possibilidades. O prota ri de leve e diz, com certeza, mas eu tenho evidências. Ele gira o notebook e um vídeo aparece. Jang Dong empalidece na mesma hora. Ele continua, senhor Jang Dong, no dia do acidente, o senhor estava sentado numa cafeteria perto do restaurante, onde a vítima trabalhava, não estava? O advogado Gol suspira. Eu pensei que fosse algo relevante. É apenas o paradeiro dele no dia? Então qualquer pessoa naquela cafeteria seria suspeita. Ele encara o prota e diz, eu estou há 15 anos nessa área. Sei exatamente o que o senhor está insinuando. Que houve assassinato de aluguel envolvendo a irmã e o meu cliente. Mas cuidado para não atormentar familiares em luto. A menos que queira seu nome na mídia. Debochando dele, ele fala, por que não pega um tempo para trazer evidências concretas? Caso contrário, vamos voltar a falar sobre o incidente de trânsito. E pensa, não importa o quanto você tente. É apenas um estagiário de merda. O prota fica em silêncio por um segundo e depois fala, advogado, parece que o senhor está cometendo um equívoco. O advogado Gol levanta a sobrancelha e o prota estende a mão levemente. A denúncia sou eu quem faz. Eu não preciso da sua permissão para cada passo do processo. A mão do advogado Gol começa a suar e ele percebe, esse estagiário não treme? Mas ele é mesmo um estagiário? De onde vem toda essa calma? Ele sussurra para Jang Dong, fique calado, vamos agir na defensiva, não podemos dar brecha para esse sujeito. O prota olha fixamente para Jang Dong e fala, 200 milhões é pouco, vamos para 300, incluindo os honorários do advogado. Então eu te ajudo. Jang Dong arregala os olhos. Como? Seu Jin repete com exatidão o gesto que viu na psicometria. Não ouviu isso em algum lugar? Jang Dong então explode. Eu não matei, não fui eu. O prota muda o vídeo e dá play de novo. É mesmo? Então para onde o senhor ligou logo após o acidente? As imagens da rua onde aconteceu o acidente aparecem. Eu liguei para a polícia. Ou foi para SAMU. Gol tenta intervir. No momento de choque, o discernimento, mas o prota corta. Segundo os registros, a ligação foi às 1h40, mas o corpo de bombeiros recebeu às 1h46. Ou seja, 6 minutos de diferença. O advogado retruca, muitas câmeras não têm horário ajustado, você está forçando a barra. O prota inclina a cabeça e diz, é mesmo? Então o que é isso? 6 minutos depois da primeira ligação, o senhor ligou novamente. Para quem? Para quem foi? A 1h40 o senhor ligou para Won Song-jin, irmã da vítima. Enquanto aguardava o último suspiro dela, Jang Dong entra em colapso. Do outro lado do vidro, um promotor Myung observa e fala, esse moleque é louco? Isso foi um assassinato? Ele liga para o promotor-chefe e diz, senhor, aqui é o Myung. Eu acho que o senhor precisa ver isso pessoalmente. Em outra sala, o chefe escuta, assassinato de aluguel encomendada pela própria irmã? Mas não disseram que ele era estagiário? Ele sorri e diz, Kim Seung-jin, você é bom. Go Sang-jin finalmente encontrou alguém à altura. O promotor veterano comenta, aliás, eu posso escrever um pequeno roteiro? Nossa promotoria anda calma demais, não é? Que tal fazermos um pouco de barulho? O chefe responde, ué, só isso? Pode fazer. Go Sang-jin foi da minha turma. Eu quero arranhar a reputação daquele sujeito arrogante. Enquanto isso, em outro setor da promotoria, Jong comenta, hoje é o primeiro interrogatório do seu Jin, sabia? A Sorri responde, não sabia que era hoje. Ele, fingindo estar preocupado, comenta que vai ser difícil. O oponente dele é o Go Sang-jin. Você o conhece, né? Ele aparece na TV toda hora. Ele pode até passar vergonha no tribunal. Alguém no meio comenta, o que ele tá fazendo aqui? Deve ter recebido uma fortuna. Dizem que ele defenderia até o diabo se pagassem. Jong suspira, diz que parece que os boatos já chegaram nos repórteres. Que pena do nosso querido seu Jin. A estreia dele vai virar manchete negativa. Mas nesse momento, alguém entra correndo. Que? Go Sang-jin está sendo derrotado? Sim, parece que o promotor estagiário não está cedendo nada. Dizem que ele está dominando a sala. Jong trava. O quê? Peraí, quem está derrotando quem? E agora, o jogo mudou de lado. Alguém começa a gritar no corredor. Porra, me soltem, eu já disse. Jang Dong está sendo puxado enquanto grita em direção a Go Sang-jin. Se você recebeu o dinheiro, deveria me defender direito. Eu não tenho culpa, eu não fiz nada. O prota, olhando a cena com aquele meio sorriso, diz, já vai embora, advogado Go? Ou vai continuar? Go Sang-jin gira o corpo furioso e diz, eu não vou aceitar esse caso. Eu entrei achando que era um acidente de trânsito, mas isso aqui? O prota diz, então vamos lá. O advogado, cheio de ódio, diz, Kim Seung-jin,
mantenha os modos. Eu já vi muitos como você. Todos acabam perdendo o cargo e desaparecendo. O advogado vira as costas, mas as palavras ecoam. Promotor Seo Jun-kyung, por que você se esforça tanto? Essa é a voz do antigo chefe e a voz do atual tio. Quanto mais você se esforça, mais vira alvo. Se quiser subir, rasteje, proste-se e grite: eu te amo, deputado. Prota fecha os olhos por um segundo e diz: tanto no passado quanto agora, aquele rosto não me agrada. É, Go Sanjin, eu vou me livrar de você também. No corredor, Jong espia da esquina. Esse desgraçado sorri e pergunta: ele mudou, não é? Quem? O promotor Kim. Você também notou, não notou? Jong então morde os lábios. Droga, que diabos é isso? O celular do Prota toca e é o promotor Myung. Ele diz: bom trabalho, Seo Jin. O Prota responde seco: o que o senhor quer? Ele fala: venha comer comigo hoje. Já em um restaurante tradicional, Myung olha pra ele e pergunta: por que você não me contou que o caso virou assassinato? O Prota abaixa levemente a cabeça e fala: é porque eu ainda estava confirmando. Myung suspira e diz: esqueça, eu acho que entendo. Mas me diga, como você extraiu um assassinato de um simples acidente? O Prota quase fala: eu vi com a psicometria. Mas ele segura e diz que algumas peças não se encaixavam. E quando investiguei mais fundo, a estrutura começou a aparecer. Myung aponta com o hashi e diz: isso, você tem que ver a floresta, não só a árvore. O Prota percebe, a atitude dele mudou um pouco, talvez depois da humilhação pública do Go Sanjin. A garçonete chega com um gugibap de broto de feijão e o Prota se assusta. O Myung diz: eu pedi reforçado, para comemorar seu primeiro interrogatório. O Prota encara o prato enorme e diz: será que ele quer me matar de comida? O Myung continua: então, quer levar esse caso até o fim? Se ficar pesado, você pode passar para um promotor de julgamento. O Prota responde firme: não precisa, eu faço. Ele pergunta: tem certeza? Go Sanjin vai mirar com tudo. Ué, mas ele disse que não aceitaria o caso. Myung ri e fala: com certeza ele vai voltar. Eu estou jogando bosta nos planos dele. Agora ele está sufocado. Em outro lugar, Go Sanjin grita no telefone: repórter, quem disse isso? Ele diz: como repórter eu não posso revelar a fonte. O senhor sabe muito bem disso. Mas de qualquer forma, estão dizendo que o senhor foi superado por um novato e que o senhor quase desistiu do caso, porque achava que ia perder. O advogado Go treme. Ei, escuta bem, não escreva nada disso, nem uma única palavra do que eu disse. Se publicar isso, eu acabo com você e com seu jornal. Bem, sobre isso, você já publicou? Eu sinto muito, eu não publiquei que foi superado pelo novato. Só que na matéria o senhor aceitou o caso de assassinato. Go Sanjin abre a matéria e vê: advogado estrela Go Sanjin aceita caso de assassinato em Dongnan. Batalha judicial contra promotor novato. Ele fica em silêncio por um minuto e diz: já virou público? Assim tão rápido? Ele se pergunta se espalhou por conta do tema apelativo ou se foi alguém de propósito. As pessoas conhecidas comentam: vai ficar famoso de novo, hein? Que inveja. Ele sempre pega caso grande. Ele se pergunta: desse jeito, eu não posso mais fugir. Ele bate na mesa e diz: droga. Já no escritório JTJ, o advogado pede desculpas. Taek, o representante do escritório, fala de costas: não há pelo que se desculpar. Você pode até defender um vira-lata, mas a derrota eu não tolero. Go Sanjin escuta em silêncio. Pinte a irmã como uma coitada. Faça a falecida parecer alguém que merecia morrer. E transforme o promotor em um demônio. Ele continua: se fizer isso, o público se abala e quando a opinião pública se move, o juiz sente pressão. A batalha jurídica vem depois. Lembre-se, cliente não liga para a moral. Eles só querem a vitória. Taek pressiona ainda mais. Vença a qualquer custo. Se não conseguir vencer uma brincadeira de crianças dessa, não haverá lugar para você aqui. Ele cerra os punhos e já na frente do escritório os repórteres cercam o Go Sanjin. Um deles pergunta: o senhor sentiu pressão ao aceitar esse caso? Outro diz: é verdade que aceita qualquer cliente se pagarem? Outro diz: foi assassinato por dinheiro do seguro? Go Sanjin assume postura teatral e diz: com que provas dizem isso? Estão transformando uma mulher em luto em assassina? A repórter pergunta: você está dizendo que ela é inocente? Mas qual o motivo? As câmeras registram e a narrativa muda. Tudo isso não passa de alegações da promotoria. Não encontraram nenhuma digital nesse caso. A irmã presa injustamente antes mesmo da dor de perder a caçula passar. Ele apela: senhores, lembrem-se do princípio da presunção de inocência. Antes mesmo do fim do julgamento, ela já foi rotulada como assassina. A promotoria fez isso e vocês são coniventes. Eu peço um pouco de cautela. Eu lhes imploro. Mano, olha a cara desse psicopata, velho. Fala se não sabe mudar a narrativa, hein? Parece alguma coisa que vocês conhecem. Na internet, ele conseguiu reverter a situação para causar a comoção do povo. Em uma sala reservada, Go Sanjin treme na cadeira. O advogado Go fala baixo: eu farei você ser declarado inocente, mas em troca, eu quero metade do seguro. Ele continua pressionando: por que e como ela morreu? Vai, fala, eu tô do seu lado, então conta a verdade. Só assim eu posso provar sua inocência. Você quer viver ou não? Ela, tremendo, diz que precisa
precisava pagar as dívidas. Eu estava à beira do abismo, queria viver como um humano novamente. E a minha irmã tinha um seguro. Ela disse que se algo acontecesse era para cuidar das crianças. Eu confesso que eu enlouqueci por um momento, mas eu pretendia cuidar dos meus sobrinhos. Eu pensei que poderia mandá-los para escolas melhores. Chorando, ela se desculpa com sua irmã falecida. O advogado Go observa sem emoção. Depois do teatro, ela diz: mas eu posso mesmo ser inocentada? Go, com um sorriso falso, diz: sim, não se preocupe com isso. Mas o olhar dele não tem compaixão nenhuma. O prota, lendo a notícia: caso de assassinato em Dongnan, réu lamenta a perda da irmã. A ambição do novo promotor gera caça às bruxas. Advogado pede reforma da promotoria. Ele solta um suspiro e diz, como esperado do escritório JTJ: rápidos demais para manipular a opinião pública. Ele coloca a caneca na mesa e diz: truques rasos assim não escondem a verdade. Hoje eu destruo essa farsa no tribunal. No estacionamento B1, o celular toca. Seu irmão fala: está indo trabalhar? Aliás, você encontrou o Jong-woo? O prota franze a testa e fala: Jong-woo? Sim, você não se lembra? Eu te falei antes. A memória encaixa e ele lembra. Lee Jong-woo, amigo de infância do Kim Seo-jin, agora detetive na unidade de crimes violentos de Dongnan. Ele diz: eu lembro sim. O que tem? Ele diz que encontrou ele ontem, e enquanto contava do acidente, o cara me arrastou até 2 da manhã rodando o local. Depois foi parar em Gangwon-do, só pra te ver. O Prot dá um sorriso de leve e diz: bom trabalho. E o irmão fala: aliás, ele pode aparecer aí do nada, então não se assusta. E como se tivesse sido invocado, alguém o chama: Kim Seo-jin. É um homem estiloso, Lee Jong-woo. Ele coloca a mão na cabeça e fala: disseram que você estava com amnésia, mas tu se lembra de mim? Ele diz que, mais ou menos. Pelo rosto eu consigo lembrar. Jong-woo coloca a mão no ombro dele e diz: eu vou achar o desgraçado que te empurrou do 5º andar. O prota estreita os olhos e diz: empurrou? Como sabe que não foi queda? Jong-woo diz que é um instinto de detetive e diz que aquele lugar é perfeito para empurrar alguém. O prota fica em silêncio e diz que realmente é um pouco estranho. Não tem nada no CCTVs e nenhum registro de ligação para o 119. Ele diz que vai precisar investigar isso depois. No caminho, Jong-woo olha pra ele e diz: mas você está estranho. Tá sério, não brinca mais? Nem ouve aquelas músicas de Gear Group? Realmente não se lembra de nada? Ele: Jong-woo então diz: então não se lembra que me deve 300 mil won? O prota responde seco: lembro que não peguei emprestado. E a bicicleta que você prometeu me dar? Eu disse que não lembro, porque eu não prometi. Jong-woo ri e diz: você lembra de tudo. O prota pensa que, pelo menos, o antigo Seo-jin tinha bons amigos. O celular de Jong-woo toca e ele fala: Detetive Park? Sim. O que houve? É sobre o caso Won Song-jin? O prota vira o rosto e diz: o quê? O caso Won Song-jin? Ele diz: encontrar o celular da vítima no restaurante do Peixe Cru? O prota congela na mesma hora. E a psicometria, de repente, enquanto o carro anda, o mundo fica preto e branco. Ele vê fragmentos. Mas por que isso agora? A psicometria não surge quando ele quer, mas surge quando algo é importante. O carro então sai da pista e pulamos direto pro tribunal. A plateia cochicha: mas será que o advogado Go está certo? A promotoria realmente exagerou? A chance é alta, até porque é a estreia dele, né? O outro figurante diz: o novato contra Go Sang-jin? Eu acho difícil, viu? Transformou um acidente em um assassinato como se fosse o Sherlock Holmes. A porta então abre e ele continua debochando, dizendo que talvez ele passe vergonha. O Seo-jin entra com a caixa, todos ficam em silêncio. O cara que tava falando mal dele pula de lado e diz: aquele que é o Kim Seo-jin? Pelo menos ele tem presença. E até é difícil de acreditar que ele era apenas um estagiário. Cara, talvez quem passe vergonha seja o Go Sang-jin, tá? Seo-jin coloca a caixa sobre a mesa e olha ao redor. Ao ver que alguém não está ali, ele pensa que ainda não começou e se pergunta: quem diria? Eu sentado aqui de novo? O juiz entra e pede que todos ocupem seus assentos. Iniciamos o julgamento criminal do Tribunal Distrital de Dongnan. Réu Won Song-jin, informe seus dados. Após isso, o prota lembra do passado e diz que dessa vez ele não vai ser impotente, que hoje ele vai devorar esse cara com certeza. O juiz ordena: promotor, prossiga com a leitura. Ele se levanta e diz: a réu Won Song-jin conspirou com Zhang Dong, colega de escola primária, para assassinar sua própria irmã, Won Song-kyung. Ambos utilizaram celulares registrados em nome de terceiros para planejar o crime. Go Sang-jin observa com um olhar frio. Vamos ver até quando você mantém essa calma, moleque atrevido. Ao lado dele, Won Song-jin treme. Ele sussurra: não fique nervosa, apenas negue tudo. Os vivos precisam viver. Se você for presa, quem vai criar seus sobrinhos? Ela respira fundo e diz que é verdade. Ela fez tudo por eles. Era o que a irmã dela queria também. E ele ainda ajuda, tá? Sim, a sua irmã queria isso, com certeza. O juiz então pergunta: você admite os fatos da acusação feita pelo promotor? Ela chora e diz: não, eu não matei minha irmã. Eu sinto tanta saudade dela. Quem vai cuidar dos meus sobrinhos? A plateia se agita. Será armação mesmo? É o que parece. Ela está chorando tanto. Será que seria capaz daquilo? Aliás, o
promotor é novato, né? Ele deve ter exagerado pra querer ser um herói. O prota olha pra ela e diz: eu estou muito curioso. Quero ver o que existe por trás dessa máscara. O juiz então manda: promotor, inicie o interrogatório. Ele se aproxima e diz: senhora Won Song-jin, a senhora sabia que era beneficiária do seguro de 1 bilhão da falecida? Ela diz: sabia. E como você ficou sabendo? Ela fala que a irmã dela o contou. E ela pediu para cuidar das crianças, caso acontecesse algo com ela. Ele pergunta: a senhora tem dívidas com agiotas, não é? Ela contorna isso dizendo: eu trabalho com o mercado. Às vezes eu pego dinheiro emprestado e depois eu pago. No comércio isso é normal. O prota pensa que é muito cara de pau. Ao entrar em contato com o Zhang Dong, porque utilizou o celular registrado em nome de terceiro. Ela fala: eu não sabia disso. Ele me deu de presente para falarmos por aquele telefone. E por qual motivo? Ela evita o olhar e diz que estavam namorando. Prota não hesita. Fala: a senhora o conheceu em uma reunião de ex-alunos. Começaram a namorar e após falar sobre o seguro, combinaram para matá-la. Foi isso? Ela diz que não. Go Sanjin se levanta e diz: excelência, o promotor está fazendo suposições sem fundamentos. O juiz diz: a acusação deve limitar-se apenas aos fatos objetivos. O prota acena e diz que continuará com os fatos sobre o celular. Ela se exalta: mas eu já disse, recebi o celular porque namorávamos. O advogado tenta intervir novamente pedindo objeção, mas o prota corta: eu não estou falando do seu celular, eu estou falando do celular da sua irmã, Won Song-kyung. Sojin levanta a cabeça assustada e ele continua: sua irmã gravava um diário de voz no celular. Você sabia disso? Murmúrios começam na plateia. Ué, mas que gravação? E ele continua: e no momento exato do acidente, ela estava gravando. Além da voz da vítima, algo mais foi registrado. O advogado Go começa a suar instantaneamente. Ele olha diretamente para o Go Sanjin e o advogado pensa: que diabos você tem nas mãos, Kim Seo-jin? Em outro canto, à noite, na rua do acidente, Won Song-kyung caminhava com o celular na mão, gravando. Ela diz que: hoje o patrão me deu dinheiro para ir de táxi. Com isso, a mamãe vai comprar um presente de Natal de vocês. Ela ri baixinho: Ji-wong quer tênis, Jung-wong queria aquele slime, mas será que o slime seria melhor? Ela atravessa a rua distraída e fala: eu não sei se o papai vem dessa vez, mas se ele vier, vamos dar uma bronca nele. Aí a gente canta parabéns com o bolo que fizemos. Uma forte luz explode nas costas dela e ela vira o rosto confusa. Mas é tarde demais. O SUV arremessa contra o poste. O celular voa e cai a alguns metros à frente. Alguns passos se aproximam. Won Song-kyung respira com dificuldade. E uma voz masculina: eu atropelei ela, mas ela ainda tá respirando. Outra voz diz: ah, porra, ela é dura de morrer. Jang Dong não pergunta: e se alguém aparecer? O que eu faço? Já de volta ao carro, o prota respira pesado. Eu estou vendo, sem tocar no objeto. Jong-un olha assustado e diz: mas o que diabos foi essa freada? Você quer morrer, desgraçado? O prota encara o vazio e diz: Jong-un. Ele pergunta: o que é? Precisamos equilibrar o tribunal com evidência. Dá pra você levar o celular? De volta ao tribunal, o prota continua firme. A falecida estava gravando um diário no momento exato do acidente. E além da voz dela, algo mais foi registrado. Go Sanjin se levanta: objeção, não fui notificado previamente. Nesse momento, Jong-woo entra com o celular lacrado em um saco plástico. Excelência, o celular da falecida foi encontrado recentemente. Embora não conste nos autos, é prova essencial para a verdade dos fatos. Eu solicito a sua inclusão. A Sojin começa a tremer e ela diz: eu não matei, eu já disse. O público começa a cochichar: ué, eu achei que teria debate, mas quem diria que o Go Sanjin ia ser massacrado assim? O juiz então declara: vamos fazer um recesso de 10 minutos e eu decidirei sobre a aceitação da prova. Durante o recesso, Go Sanjin bate na mesa e diz: droga, por causa de um pirralho desses. Ele fecha os olhos e comenta: se for pra afundar, que você afunde sozinha, mas eu não vou junto. Na sessão, o juiz fala que a prova será apreciada agora. O prota dá play no áudio, onde Jang Dong diz: eu atropelei, mas ela ainda está respirando. Won Song-jin, são 300 milhões e eu vou matá-la com certeza. O prota encara o advogado e diz: e agora, advogado? Como sabe, essa voz é de Jang Dong. E aí, o que você vai fazer? Go Sanjin pensa rápido. Se recuar agora, ele vai perder depois. Então ele está basicamente sem saída. Ele respira fundo e diz: eu aceito a prova. O juiz então confirma: prova foi aceita. De volta ao julgamento, o prota se aproxima da réis e diz: senhorita Song-jin, a senhora sabe o que está gravado nesse celular? Ela permanece em silêncio. Ele então dá play novamente e ouvimos: ela não morreu. Vamos, Song-jin, o que você vai fazer quando o dinheiro sair? O quê? Uma bolsa? Quero uma bolsa de luxo nessa situação. A plateia então explode. Ué, ela esperou mesmo até ela morrer? Você matou sua irmã só por isso? Um homem na plateia explode. Matou ela por um motivo desses? Você ainda é gente? E ele tenta avançar contra ela, mas os seguranças o contêm. Ele diz: me soltem! Ela matou a Suk-young. Sojin fria responde: a culpa é sua. Você não ganhava dinheiro, sempre vivia longe. Por isso eu fiz o seguro. Com um olhar vazio, ela continua: como eu não confiava em você,
Coloquei no meu nome. O cara chorando implora para que soltem ele. O juiz então pergunta: defesa, deseja fazer o contra-interrogatório? Go Sanjin abaixa a cabeça e diz que não, ele não vai fazer. O juiz então anuncia que com isso a sessão foi encerrada e a próxima sessão será daqui 10 dias. No fim da sessão, o advogado Go passa pelo Prota e diz: isso não acabou, eu vou te dar o troco na próxima. O Prota responde calmo: sinto muito, mas não haverá uma próxima vez. Ele liga para o promotor Myung e diz: o serviço foi concluído, e sem erros. Quando o Prota sai do prédio, vários flashes vêm ao seu rosto. Os repórteres o cercam. Eles perguntam: foi o senhor que identificou o assassinato de aluguel? Como percebeu que não era um acidente? Sendo o seu primeiro caso, você sentiu pressão? O Prota fica imóvel. Já na casa da família Kim, a mãe pergunta o que está acontecendo. Foi um grave acidente? O pai aponta e manda que ela leia em voz alta. Ela segura o jornal e lê: caso de assassinato de aluguel revelado por promotor novato. Poderia ser passado como um simples acidente, mas o promotor Kim Seojin não deixou escapar nenhum pequeno detalhe. Ela olha para o marido e diz: é o nosso filho? Jongman cruza os braços orgulhoso e diz: eu disse que nosso filho sairia no jornal. Ele mostra uma pilha e diz que comprou todos. Esses são os da tarde, e vou comprar os da manhã também. Já na promotoria, Myung abraça Seojin, falando que ele foi brilhante, e diz que hoje vão colocar gordura no estômago. O Prota aceita meio sem jeito. O dia então amanhece. Ele acorda de ressaca por causa da festa do dia anterior. Ele se pergunta: será que eu bebi demais? Ele senta na cama e diz que o primeiro botão foi bem abotoado. Ele respira fundo e diz que, sendo honesto, nessa ele teve sorte. Mas agora, a sorte precisa virar habilidade, já que daqui a uma semana sai a nova designação. Região metropolitana seria ideal. Ele olha para a mesa e vê um calendário fechado. Ele diz: ué, nem abrimos isso ainda? Ele pega e lá tá escrito que ele recebeu do Shin Jong. Pra quem não sabe, o Shin Jong é o Jong, né, mano? Aquele colega falso dele. Quando ele retira o plástico que encosta na página, os seus olhos se arregalam. E ele pergunta: essas memórias? Mas essas memórias você só vai ver no próximo vídeo, porque esse acaba aqui. Então é isso, rapaziada. Eu gostei muito desse manhwa, mano. Ele é muito impressionante e tem muito mais coisa pela frente, né? Se vocês quiserem continuação dele, fiquem de olho na comunidade que eu vou estar postando posts, tá? Com enquetes. E aí vocês podem decidir lá qual que vai ser o próximo vídeo. Vai ser totalmente uma democracia, podemos se dizer. Vocês podem escolher qual vídeo vai ser e qual não vai ser, beleza? Na votação anterior, quem ganhou foi o jogador. Eu vou fazer o próximo agora, porque esse aqui já estava em produção, então não tinha como eu parar, né? Porque eu fiz a enquete quando esse aqui já estava em produção. Mas é isso, se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Porra, mano, dá uma força aí, né, velho? Valeu, tamo junto.